Bom, vamos mergulhar agora numa jornada que é, no mínimo, dramática. É a história da viagem final de um dos primeiros líderes do cristianismo, contada através das suas próprias últimas palavras. Para começar, a gente precisa visualizar a cena. Um homem, acorrentado, sendo levado à força através do Império Romano, direto para sua morte. E no meio desse caminho todo ele escreve cartas. Cartas urgentes, desesperadas. Esse homem era Inácio. Ele era bispo em Antioquia, lá no comecinho do século II. E a jornada dele até o martírio, que nos dá uma visão, assim, muito rara de como era a igreja naquela época. Essa linha do tempo aqui mostra bem o caminho final dele. É impressionante ver como em cada parada importante, como em Esmirna e depois em Troade, ele aproveitava qualquer chance para enviar mensagens urgentes para as comunidades cristãs que conhecia. E o ponto crucial é este: o tempo dele estava acabando, mas Inácio não o estava escrevendo despedidas. Ele estava focado em duas grandes ameaças que, na visão dele, poderiam destruir a igreja. A primeira ameaça vinha de dentro: a divisão. Inácio tinha pavor de que as brigas internas pudessem simplesmente rasgar as comunidades ao meio. E a solução dele para isso? Uma estrutura bem clara. Ele insistia que todos, sem exceção, deveriam agir em perfeita sintonia com seus líderes locais. E olha que metáfora poderosa que ele usou: a igreja como uma orquestra. A ideia era de uma comunidade totalmente afinada, sabe? Onde cada pessoa, em harmonia com a liderança, ajuda a criar uma única e unificada canção de fé. Agora, vamos para a segunda grande ameaça que Inácio enfrentou. Essa vinha de ensinamentos novos e bem estranhos, que atacavam o coração da fé cristã. O conflito aqui era sobre a natureza de Jesus. De um lado, essa doutrina que dizia que ele só parecia ser humano. E do outro, a convicção total de Inácio de que a humanidade de Cristo era real. Para ele, negar isso era como um veneno mortal para a fé. O raciocínio de Inácio era direto. Se o sofrimento de Cristo foi só uma encenação, então a jornada dele, as correntes, a morte que o esperava, nada disso teria sentido. Seria tudo uma farsa também. E isso nos leva à parte mais intensa e, para muita gente, a mais chocante da história toda: a carta que ele escreveu para a Igreja de Roma. Ele escreveu antes de chegar a Roma, basicamente implorando aos cristãos de lá para não usarem a influência que talvez tivessem para tentar salvá-lo da execução. Um pedido inacreditável. Ele não via a própria morte como um fim trágico. Pelo contrário, para Inácio, ser morto era o ato final, o que o aperfeiçoaria. Era a forma de se tornar um discípulo de verdade, imitando o sacrifício de Cristo. Fica a pergunta, né? Por que essas cartas escritas há quase 2000 anos por um homem no corredor da morte ainda são estudadas com tanta atenção hoje em dia? No fim das contas, o legado dele é imenso. Suas cartas não só deram um dos primeiros modelos de liderança para a igreja, como ajudaram a definir o que seria a crença ortodoxa e transformaram o martírio num ideal de sé. Essas mensagens urgentes realmente moldaram o cristianismo por séculos. A jornada de Inácio deixa a gente com um pensamento bem provocador. O que significa acreditar em algo de forma tão completa, a ponto do martírio deixar de ser um medo a ser evitado e se tornar um objetivo a ser alcançado?